Burro de Balaão, temporada 1, episódio 0, Introdução. Olá, bem-vindos ao Burro de Balaão, o podcast que explica a Bíblia para pessoas comuns. Eu sou o William, um estudioso da Bíblia que busca entender seu contexto histórico, cultural e literário. E eu sou o Eric, um ateu que está lendo a Bíblia pela primeira vez e que conhece as histórias só através da cultura pop. E hoje a gente vai fazer essa introdução, esse episódio 0. Eu não queria começar assim de pronto em popa. O Eric nunca leu a Bíblia, conhece assim, filme da DreamWorks ali do Moisés. Pois é. Filme da Hermione do Noé, entendeu? Então a gente queria fazer um episódio, um pré-episódio assim, pra gente introduzir como que vai funcionar os próximos episódios e também ter um espaço pra respirar antes da gente começar na grande criação. Me diz então, William, o que é a Bíblia? Então, Eric, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer, antes da gente começar a falar sobre a Bíblia em geral, é que a gente tem que conhecer que no mundo ocidental e tal, a gente tem a visão da Bíblia como sendo um documento cristão, né? Mas a gente tem que lembrar que o que os cristãos chamam de Velho Testamento, na verdade, é um texto de uma outra religião, né? Que é do judaísmo. A gente vai ter divisões ali dentro daquele texto e reorganizações feitas pelos cristãos em, por exemplo, ordem de livros e tal. Mas alguns termos que a gente tem que trazer, que eu acho que seria importante, para a gente saber como são essas divisões, né? Então, na Bíblia, ao todo, a gente tem 66 livros. O termo Bíblia vem de Tá-Bíblia, que significa os livros. Entendi. Porque a gente tem uma cidade muito famosa que fazia pergaminho, que era Biblos. E aí o nome acabou ficando para os pergaminhos, depois para os livros, né? A Bíblia, então, ela é um conjunto de livros. No cristianismo, a gente divide a Bíblia em dois pedaços, né? Que são chamados o Novo e Antigo Testamentos. Testamento, nesse caso, o termo testamento é usado com o significado de, tipo, aliança e tal. Então é a primeira aliança de Deus com os humanos e a segunda aliança de Deus com os humanos. Tá. A gente tem que lembrar, então, que esse Antigo Testamento, ele é um texto judeu, um texto judaico. E esse texto, então, esse conjunto dos textos que é chamado de Velho Testamento pelos cristãos, entre os judeus ele é chamado de Tanakh, que significa, que basicamente é um acrônimo, né? TNK, porque as três partes da Tanakh são a Torá, que são os 5 primeiros livros, né? Que entre os cristãos é chamado de Pentateuco, inclui a Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Depois a gente tem os livros dos profetas, que é Neviim, que aí tem Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, que na verdade antigamente 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis eram um livro só, o livro de Reinos. Depois Isaías, Jeremias e Ezequiel. Aí depois os 12 profetas menores, então Oséias, Joel e etc. E depois a gente tem os escritos, o Ketuvim, que são salmos, provérbios e assim por diante. Então, TNK, Tanakh. Inicialmente aqui no nosso podcast a gente vai começar falando pelos 5 primeiros, que são a Torá, né? Torá significa lei. Então, esses 5 primeiros livros são chamados também de livros mosaicos, porque na tradição teriam sido 5 escritos por Moisés. Hoje em dia a gente sabe, através de análise textual e diversos fatores, a gente sabe que não foi isso que aconteceu, não foi Moisés, não foi uma pessoa só que escreveu esse texto. Mas, na tradição, esses livros são chamados de livros mosaicos, tanto é que, às vezes, vem escrito em algumas bíblias mais antigas, Gênesis sendo o primeiro livro de Moisés, Êxodo sendo o segundo livro de Moisés, e assim por diante. Era o que eu ia te perguntar. Se a Bíblia é como se fosse um apunhalado de livros, um amontoado, uma antologia, ela não foi escrita por uma pessoa só, né? Não. Afinal de contas, quem escreveu a Bíblia? Então, isso é uma questão muito difícil, né, cara? E vai variar para quem você pergunta. Mas a gente tem 2 teorias principais sobre quem escreveu a Bíblia. A gente vai ter a teoria documentária e a teoria suplementária. A documentária significa que eram documentos separados que foram juntos. E a suplementária seria a ideia de que tinha um documento original e ele foi sendo suplementado, né? Foi sendo colocado mais coisas nela. A teoria
documentária, ela é mais prevalente e ela é mais recente. Ela é geralmente a mais aceita. E também a gente tem mais fundamento textual mesmo para mostrar que isso faz mais sentido. É interessante pontuar que as primeiras dicas que a gente teve de que não foi escrito por Moisés são puramente textuais, né? Então, se você olhar, por exemplo, tem uma passagem que um dos livros, acho que é Números ou Êxodo, eu não lembro exatamente, mas em que diz que Moisés era o homem mais humilde do mundo. E, tipo, como que um homem mais humilde do mundo vai escrever um negócio falando que ele é o homem mais humilde do mundo? Se ele é o homem mais humilde do mundo, já acabou a humildade aí, entendeu? Mas a gente, obviamente, a gente tem mais fatores. Então, a gente tem texto no Pentateuco, na Torá, a gente tem coisas que se passam antes de Moisés e coisas que se passam depois de Moisés. Isso era explicado pelo fato de que ele era um profeta. Então, ele foi revelado esse conhecimento. Mas, se fosse só isso, tudo bem. O problema é que a gente tem diferentes tipos de hebreu dentro desses livros. Então, a gente vai ter lugares que tem um hebreu mais antigo, tem lugares que a gente tem um hebreu mais recente, e seria muito bizarro se alguém tivesse, uma mesma pessoa tivesse escrito tudo isso usando língua diferente, né? É como se a gente achasse um livro em que está escrito com português de Portugal lá do século XV e com português do Brasil de hoje, no mesmo texto, e tentar falar que foi escrito pela mesma pessoa. Não faz sentido. Mas essa mudança da linguagem, ela tem uma variação de tempo, de idade que ela foi escrita, ou só de região? A gente tem uma noção disso? Sim, a gente tem uma noção. Por exemplo, a parte mais antiga que a gente acredita que exista na Bíblia é uma parte chamada Canção do Mar, ou Canção de Miriam, que é uma canção, uma parte escrita em poesia, que existe ali depois que os judeus deixam o Egito, e aí eles são liderados pela Miriam, que é a irmã de Moisés, que também é uma profetisa, e ela lidera eles em canção, e a parte dessa canção está escrito uma forma muito mais antiga de hebreu do que tudo que está escrito ao redor em prosa. Então a gente acredita que isso seja bem mais antigo. Existe um outro jeito também que a gente descobre que esse texto foi escrito por pessoas diferentes, que a gente tem as chamadas duplicatas ou triplicatas, onde a gente tem histórias iguais sendo contadas duas vezes em duas partes diferentes da Bíblia. Inclusive, uma coisa interessante para o próximo episódio, a própria criação, a história da criação, ela é contada em duplicata. Se você pegar a história da criação em Gênesis 1, a gente tem a criação do homem e da mulher. E aí, quando a gente vai para Gênesis 2, a gente tem criação do homem, do barro, e depois da mulher, da costela dele. Então, a gente tem essa duplicata. A gente também tem a duplicata de uma história de Moisés, por exemplo, batendo com o cajado numa pedra para que saia água e fazer esse milagre e tal. Uma vez em Êxodo e outra vez em Números. Entendi. No caso dos erros, pelo menos da criação, do homem e da mulher, do mito da mulher, não sei se é mito como funciona exatamente, mas surge a Lilith, né? Sim, surge esse mito de Lilith justamente para explicar essa discrepância, né? Mas é um mito, né? Isso não é canônico da Bíblia. Não é canônico da Bíblia, mas é... Porque o que é canônico? Vamos definir canonização, né? Canonicidade. O cânone bíblico, ele ficou em muito fluxo. Ele foi ser fechado pouco antes da escrita do Novo Testamento. Por volta ali de 3 séculos antes de Cristo, foi que esse cânone da Tanakh foi ser fechado. Então, durante esse período, havia muita flexibilidade. A gente tinha livros como, por exemplo, os livros de Enoque, o livro de Enoque, o primeiro livro de Enoque, o segundo livro de Enoque, que ele não chegou a fazer parte do cânone da Bíblia, mas ele é citado dentro da Bíblia. Então, se eu não me engano, tem uma citação ao livro de Enoque em Isaías, se eu não me engano. Então, existem livros que ficaram de fora do cânone bíblico, mas que influenciavam e eram utilizados no ensinamento rabínico, na discussão teológica, durante um grande período. É que, no fim, ele acabou não sendo colocado dentro do cânone, né, desses livros oficiais. Mas não quer dizer que eles não têm historicidade e que não apareceram há muito tempo. Livros como no Novo Testamento, por exemplo, né, a gente teve o Apocalipse, que a gente chama, né, que é o Apocalipse de João. Ele foi um dos últimos a ser incluído, e junto com ele tinha o livro do Bom Pastor, que quase foi incluído também, mas eles preferiam colocar
no cânone o livro de João, o livro do Apocalipse de João, por ter essa ligação com uma figura anterior, né? João de Patmos, que escreveu o Apocalipse, tecnicamente. Enquanto que o livro do Bom Pastor era de um anônimo. Então tem tudo isso, tem sempre esse fluxo. E quem que decide o que entra e o que não entra no cânone? Então, inicialmente, não existe o que entra e o que não entra, né? No início era basicamente assim, cada congregação, cada sinagoga significa congregação, usava o seu próprio grupo de textos, né? Se fosse para pensar, naquela época era muito difícil você ter um texto físico, escrito, né? Era passado pela oralidade naquela época. Então, cada grupo tinha os seus textos específicos. Só que com o passar do tempo e com a, digamos, homogeneização, a ligação cada vez mais hierarquizada entre essas diferentes congregações, é que foi surgindo assim, livros que eram mais utilizados e menos utilizados. A gente tinha sábios e doutores da fé que decidiam, tal livro é cânone, tal livro não é cânone. E algumas pessoas seguiam, outras não. E aí, com o passar do tempo, é que foi se fechando realmente esse cânone que a gente conhece hoje em dia. Mas não foi um processo assim, não chegou alguém e falou, isso aqui não é. Foi um processo contínuo que foi acontecendo. Não é que nem a gente pensa, né, que é a Igreja Católica que decide o que entra e o que não entra, né? O que deve estar lá e o que não deve. Não. Até porque se a Igreja Católica chegasse amanhã e falasse, putz, o Evangelho de João não é mais cânone, eu duvido que as igrejas do mundo inteiro iam simplesmente tirar esse livro. Tanto é que tem livros que são considerados cânones por algumas pessoas e não por outras, né? Então, por exemplo, na Bíblia católica, a gente tem o livro de Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, que é um livro que é considerado não canônico, né? Que o termo é apócrifo, ou pseudo-apócrifo em alguns casos. O livro de Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, existe na Bíblia católica e não existe nas Bíblias, por exemplo, protestantes e na Tanakh. E além disso, existe o terceiro livro de Macabeus, que não existe em nenhuma Bíblia, a não ser na Bíblia da Igreja Ortodoxa Etíope. A Igreja Ortodoxa Etíope, praticamente todos os livros assim que você imaginar de religiosos, eles são cânone. Então, por exemplo, o livro de Enoque, o segundo livro de Enoque, são cânone na Igreja Ortodoxa Etíope. O Leptogênesis, que é o Pequeno Gênesis, que é um livro posterior, também é cânone lá. Então, o que é cânone e o que não é cânone é decidido por quem está no poder naquele momento. Mas esse cânone que já está formado, ele foi construído com o passar do tempo. Entendeu? Entendi. Falando um pouco mais sobre, que nem eu falei, esses diferentes autores da Bíblia, a gente, na Torá, que é o primeiro passo que a gente vai tomar, né? A gente vai ter 5 autores. Aí você pensa, putz, 5 autores, 5 livros, GG easy, certo? Mas não é bem assim. É tudo misturado, né? Exatamente. Vamos indo meio que assim. O primeiro autor que a gente vai ter na Bíblia, primeiro autor, quando você abre a Bíblia, você lê, no início, Deus criou o céu e a terra. Quem escreveu isso foi um autor chamado P. A determinação que é usada para ele é P, de priestly, que significa sacerdotal, é a fonte sacerdotal. Foi um sacerdote levítico, provavelmente escrevendo ali um pouco antes da época do rei Ezequias. Aí depois disso, a segunda história que a gente vai ter, a segunda história que vai ser contada do Gênesis, que vai ser a segunda criação, a criação através do barro, foi escrita por uma fonte chamada J, que é a fonte eloísta. Como que a gente vai fazer essa determinação? A primeira coisa que a gente percebeu, que os estudiosos perceberam, estudando o Gênesis, primeiramente, era a utilização de 2 nomes diferentes para Deus. Então a gente vai ter algumas partes do Gênesis que chamam Deus de Yahvé, e algumas outras partes que vão chamar Deus de Elohim. Elohim, que no hebraico é um plural. Deuses. Ele é usado como singular na Bíblia, mas ele, em origem, é plural. Mas essa parte que escreve o nome de Deus como Elohim, ele só vai começar a chamar Deus de Yahvé depois que Elohim diz que seu nome é Yahvé para Moisés lá no Êxodo.
Então a gente tem essa primeira diferenciação. Entendi. Porque a Bíblia hebraica, no seu início, essa galera não era monoteísta ainda, né? Eles eram politeístas. Então isso é uma pequena sobrinha disso. Então, por exemplo, a gente tem aquela parte na Torre de Babel que Deus fala que vai descer lá e misturar a língua deles. Desçamos e misturemos suas línguas, no plural. Quando ele vai fazer o homem em Gênesis 2, ele fala, façamos o homem à nossa imagem. Então, lógico, teologicamente a gente tem outras respostas. Ele está falando com os anjos. Ele está falando com, na visão trinitária, né, da Igreja Católica, ele está falando com o Espírito Santo e com o Filho. Só que esses conceitos são posteriores, né? O conceito da trindade é um conceito cristão. E o conceito dos anjos, ele é um conceito pós-exílico. Ou seja, ele vem depois do exílio na Babilônia. Então, quando foi escrito, inicialmente, esse Gênesis 2, isso não existia ainda. Mas, através dessa parte dos nomes de Deus lá e tal, a gente vai ter, então, o Yavista, é uma fonte, a fonte Yavista, que é identificada pela letra J, de Javé, Jeová, que originalmente foi escrito em alemão. E o E chama de Elohim. Essas duas diferenciações, elas são fáceis de se pensar, porque acredita-se que esses dois documentos, J e E, eles foram escritos em duas partes do reino, né? A gente vai ter, depois de Salomão, a gente vai ter a quebra do reino dos hebreus em dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. E o reino de Judá continua ali com a linhagem de Salomão, linhagem de Davi, e o reino de Israel não. Então, acredita-se que o que ocorre é o seguinte: a gente vai ter no reino de Israel a utilização do nome Elohim, e no reino de Judá o nome vai ser Yavé. Então, J de Judá, J de Javé, E de Elohim, mas também de Israel, digamos. Mas enfim, tem essa ideia. E aí esses dois documentos J e E teriam sido juntados quando a gente tem a destruição do reino de Israel pelos mesopotâmios, pelos assírios. Então, quando esse reino de Israel é destruído, essas 10 tribos são destruídas, as pessoas que continuam, né, nessa crença, nessa religião judaica, nessa cultura judaica, eles fogem para o reino de Judá, né? E aí, quando eles fogem para o reino de Judá, eles vão para esse lugar onde já existe um documento que conta o passado. Então, eles juntam esses dois documentos num documento só, que é chamado documento JE, né, juntando essas duas letras. E esse documento fica sendo o texto religioso dessa galera. Eventualmente, mais para frente, a gente vai ter a escrita do documento P, que é o sacerdotal, como se fosse uma resposta ao documento JE. Então, muitas das histórias que estão em JE também estão em P, mas elas estão um pouco diferentes. Então, Gênesis está um pouco diferente. A gente vai ter a história do dilúvio em ambos os documentos, mas de formas diferentes. E as principais coisas que o documento P muda é que, sendo eles sacerdotes, eles mudam as partes em que pessoas que não eram sacerdotes faziam, por exemplo, os sacrifícios para Deus. Porque eles queriam que isso fosse uma coisa só do sacerdote, né? Então eles vão tirar todas as partes que alguém que não era sacerdote faz um sacrifício. Por exemplo, depois do dilúvio, o Noé faz um sacrifício. Na versão do P, Noé não faz esse sacrifício. Porque Noé não é um sacerdote. E eles querem acabar com essa patifaria aí. Entendeu? Show. Outra coisa que o P muda é que ele tira as interações. Ele muda o conceito de Deus, basicamente. Porque Deus, no documento JE, ele é muito mais corpóreo, mais presente. Ele anda no Jardim do Éden. Ele mesmo, com a mão dele, fecha a porta da arca. E assim por diante. No documento P, isso muda. No documento P, todas as coisas são mais elevadas. No dilúvio de JE, a gente vai ter um dilúvio que é uma chuvona, basicamente. No dilúvio escrito por P, e eles são misturados. Existe um livro do Richard Elliot Friedman, em que ele chama A Bíblia com suas fontes reveladas.
The Bible with its Sources Revealed. Que ele mostra. Então ele consegue separar na história do dilúvio quais partes são do P e quais partes são do JE. Do J, se não me engano, que escreve. Isso que você falou que são misturadas é tipo, as passagens são misturadas, né? Tipo, um versículo vai ser P, e aí alguns não, e aí depois volta pro P e alguns não, entendeu? Elas são entremeadas. E a parte do P, na parte do P, ele tem... É um negócio muito mais místico, assim, muito mais gigante, assim. Não é só uma chuvona. É o firmamento, que é a parte que segura as águas do céu, e a gente vai ver isso no próximo episódio, quando a gente falar sobre a criação. Mas o firmamento, os céus, basicamente, quebram. E aí as águas que ele segurava caem na terra, entendeu? É um negócio muito mais gigante, assim, elevado, poderoso, sabe? Perfeito. Então a gente vai ter isso. Aí depois, posteriormente, a gente vai ter, no reino do rei Josias, a gente vai ter a escrita do Deuteronômio. O Deuteronômio tem um autor só. O Deuteronômio foi escrito por uma pessoa só, que é o autor deuteronomista, identificado com o D. Então a gente já tem o J, o E, o P e o D. 4 fontes, certo? O deuteronomista, ele vai escrever o livro de Deuteronômio e os livros deuteronomísticos, que são os livros que vêm depois. Então vai ser o livro de Josué, o livro de Samuel e assim por diante. Reis, ele vai escrever tudo isso. A gente vai ter, então, nesse momento, 3 documentos, né? A gente vai ter o JE, a gente vai ter o P, que é uma resposta ao JE, e a gente vai ter o D. E aí, quando os judeus vão para o exílio e voltam, Esdra, um profeta, ele volta com um documento formado. Essa é a lei de Moisés. E aí, esse documento, acredita-se, então, que seja já a Bíblia hebraica, que são esses 5 primeiros livros, né? Que são a Torá. E aí, acredita-se que ele, então, seja esse 5º autor. Ele é o redator, que é chamado de R. Ele pega todos esses 3 documentos, que em parte são contraditórios, e ele junta num documento só, escrevendo algumas partezinhas a mais ali para conectar esse todo. Então a gente vai ter J, E, P, D e R, que são os 5 primeiros autores da Bíblia e que escrevem esses 5 primeiros livros. Vai ter mais depois, né? Mais autores. Quando vier o Novo Testamento, provavelmente. Ah, sim. No Novo Testamento é uma coisa completamente diferente, né? No Novo Testamento a gente tem também esse negócio das mesmas histórias contadas em várias vezes, mas a gente vai ter isso separado, né? No Novo Testamento eles não juntam tudo que nem eles fazem na Torá. Então a gente vai ter os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. O primeiro deles a ser escrito, acreditava-se antigamente que era Mateus, por isso que ele foi colocado antes, mas na verdade hoje em dia a gente acredita que Marcos foi escrito primeiro. Mateus, Marcos e Lucas são os chamados evangelhos sinópticos, ou seja, evangelhos que têm o mesmo olhar, sin, mesmo, opticon, olhos, né? Então, escritos com os mesmos olhos. Histórias que aparecem em um, geralmente aparecem nos 3, ou pelo menos em 2 deles. E eles têm partes que são exatamente escritas com as mesmas palavras. Quando a gente chega em João, que é o 4º e o mais recente a ser escrito, a gente tem histórias que só são escritas no Evangelho de João. E quando ele escreve histórias que aparecem nos outros, ele escreve de forma diferente, não usa as mesmas palavras. Então, por exemplo, quais são as histórias... A história que você mais conhece, tipo, o milagre que você mais conhece de Jesus, qual que é? Solta na lata. Multiplicar o peixe. Tenta de novo, que não era isso que eu achei que você ia falar. Curar leproso. Tenta de novo. Pô, transformar água em vinho. Transformar água em vinho, pô. Óbvio, era isso na minha cabeça, óbvio. É. O milagre mais conhecido dele, é um dos, né? Ele só aparece no Evangelho de João. Ele não aparece em mais nenhum dos outros evangelhos. O nascimento de Jesus, nasceu na manjedoura, em Belém, não sei o quê, não aparece em Marcos. Só aparece em Mateus, Lucas e João. Entendi. Então a gente tem toda essa construção dessa maneira. Mas o nosso foco inicial vai ser primeiro em Gênesis, né? Pegando agora para mais como a gente vai construir esse podcast. A gente vai pegar a primeira temporada, digamos assim, vai ser Gênesis. A gente vai ter 12 capítulos.
Então, hoje, capítulo 0, e a gente vai até o capítulo 11. E a gente vai dividir o Gênesis em algumas partes. Então, para vocês terem uma noção, a gente vai ter o capítulo 1, a gente vai falar sobre a criação. Então, a gente vai do Gênesis 1 até o Gênesis 5. Depois, a gente vai falar sobre o dilúvio, no segundo capítulo, que vai de Gênesis 6 a Gênesis 9. Depois, no capítulo 3, a gente vai falar sobre a Torre de Babel, Gênesis 10 e 11. Depois, a gente vai falar sobre o chamado de Abraão, no capítulo 4, que vai ser Gênesis 12 ao 14. No episódio 5, a gente vai falar sobre a aliança com Abraão, Gênesis 15 ao 17. Depois, a gente vai falar sobre Isaac e Jacó, que é Gênesis 18 ao 26, perdão, ao 25. Depois, no episódio 7, a gente vai falar sobre a jornada de Jacó, que vai ser de Gênesis 26 até 33. No episódio 8, a gente vai falar sobre José, que é daí até o 39. Depois, a gente vai continuar falando sobre José mais um pouco. Então, quando ele vai para a casa de Potifar, depois para a prisão. No episódio 9, a gente vai falar sobre isso. Gênesis 39 a 41. E o episódio 10 vai ser a ascensão e o reencontro de José com a família dele, que vai de 41 a 45. Nosso último episódio para finalizar a temporada, então, vai ser do Gênesis 45 até o final, né? Que é o capítulo 50. Tudo isso a gente vai fazer episódios semanais, né, Eric? Então, a cada semana, a gente vai publicando um dos episódios até terminar a temporada de 12. Aí a gente pega uma folguinha e, se der tudo certo, a gente vai para Êxodo e faz essa mesma coisa. Né? Fechou. Eu acho que é importante de pontuar o negócio que a gente optou por usar a Bíblia de Jerusalém, né? Uhum. Eu acho que seria uma coisa interessante a gente comentar. Sim, sim. Mas por que a gente usou isso? Então, é que ela é uma tradução que foi feita diretamente do original, em hebreu e em grego. Em hebreu para o Antigo Testamento e grego para o Novo Testamento. E ela é toda comentada por especialistas. Ela é uma tradução muito conceituada no meio acadêmico. Eu faço mestrado em estudos literários, eu utilizo ela quando eu vou citar a Bíblia no meu trabalho. Ela é a mais aceita, a tradução mais bem conceituada que a gente tem, sim. E ela é achada facilmente. Eu achei numa loja normal, que vendia Bíblia normal. Perguntei se tinha a Bíblia de Jerusalém, nem pensando que eles iam ter. A mulher abaixou atrás do bagulho e subiu com 3 cópias. Falou, você quer normal, capa dura ou aquela capinha que tem zíper? Falei, caramba! Então, tipo, ela é uma tradução muito... Ela é bem conceituada. A gente vai usar ela até pelos próprios comentários dela. Mas ela não é a única Bíblia conceituada que existe, né? A gente tem a Bíblia Âncora, a gente tem a Bíblia versão revisada, que é a RSV. Tem várias versões interessantes. E a única coisa é que a Bíblia de Jerusalém é que a gente vai usar. E ela é muito bem conceituada. Uma coisa interessante também de se notar é que a nossa ordem de leitura, se a gente chegar a tanto, a gente vai ler na ordem da Bíblia hebraica mesmo. A Tanakh dos judeus e o Antigo Testamento dos cristãos tem livros que estão em ordens diferentes. Então, por exemplo, na Bíblia cristã, a gente tem o livro de Ruth logo depois do livro de Reis, porque se passa mais ou menos na mesma época. Mas na Tanakh, a gente tem o livro de Ruth lá no final, junto com os escritos, que foi um dos últimos a serem adicionados à Bíblia. Então a gente vai seguir essa ordem hebraica, primeiro de tudo porque o livro é dos caras, né, mano? Eles, os judeus, é que juntaram esse texto, ele é primeiramente um texto judeu, então a gente vai respeitar isso. Além disso, fica mais interessante, porque senão lá no final, nos escritos, se a gente chegasse seguindo a ordem cristã, lá no final ia ser só um monte de velho barbado falando coisas sobre teologia. Do jeito que a gente vai fazer, pelo menos tem ali o livro de Ruth, que é narrativo e tal, para dar uma quebrada nisso. Beleza? Uma coisa que eu tinha pensado é como o Eric nunca leu a Bíblia e tal, nunca teve muito contato com isso fora da Disney e dos filmes, eu quero fazer com ele um quadro sempre no final e no começo dos episódios. Então, a gente começa o episódio com quais as suas expectativas foram cumpridas e quais ficaram totalmente contra o que você imaginava. Aí depois a gente fala sobre o que a gente quiser sobre o episódio, né? E aí no final do episódio, quais que são as coisas que ele vai pensar sobre o que ele vai ler no próximo capítulo. Então, vamos começar por aqui, né? No capítulo que vem a gente vai falar sobre Gênesis 1 ao 5. Aí dentro a gente tem a criação,
primeiros filhos de Adão e Eva e tal, até o capítulo 5. Quais são as suas expectativas desse começo, dessa história de criação e tal? O que você acha que vai ter e o que você espera ver e tal? Bom, criação, pouco que eu sei. Beleza, Deus criou o mundo em 7 dias. O último dia ele tirou pra descansar. Adão e Eva. Adão veio do barro, Eva veio da costela. Adão e Eva, todo mundo pelado, no paraíso, cheio de mato. Animaizinhos andando saltitantes, né? Livres. Tem um fruto que muita gente comenta, né? Que é uma maçã, mas não é escrito literalmente que é uma maçã. Pode ser qualquer outra fruta. Pode ser uma jaca. Até onde a gente sabe, pode ser uma jaca. Pode ser uma jaca. Poderia ser uma jaca. Ninguém sabe. E a jaca é muito difícil de comer. Putz, muito. Falou, pô, vocês vão pôr as mãos, não come. Levando em consideração a região, podia ser uma tâmara, podia ser um damasco. Tanta coisa melhor do que uma maçã. Ou damasquinha é gostoso. Nem sei se cresce maçã naquela região lá. Pô, damasquinha é brabo. Que mais? Vai vir um animalzinho cobra. Show. Cobrinha. Não sei se é Lúcifer ou se não é. Quem é a cobra, né? Já te dou spoiler agora. Lúcifer, o nome Lúcifer, que no original é Hel, só aparece uma vez na Bíblia. Estrela da Manhã. Só isso que eu vou falar. Estrela da Manhã, aquele que traz a luz, aparece uma vez. Qual que é o outro nome? Hel alguma coisa? Helel. É daí que vem o... Significa brilhante. O Hel de inferno, né? Não, nada a ver. Hel vem do Hel norte. De Hela, né? Sim. É, faz sentido. Helel é aquele que brilha, brilhante, uma coisa assim. Mas quando a gente chegar no livro de Isaías, aí a gente mete essa. Beleza. Mas o spoiler é esse. E aí vem a cobrinha tentar Eva, né? Aí a Eva vai comer, putz, esse damasco é bom mesmo. Vou falar pro Adão. Aí o Adão fala, não pode comer, velho. Aí ele vê ali, laranjinha, cítrico. Putz, que jeito que não come, velho. Brabo demais. Brabo demais. Isso aqui numa caipirinha. Isso aqui com uma cachaça. Isso aqui com uma cachaça. Aí ele vai lá, come. Aí Deus fala, pô, man, falei pra vocês não comer, o que vocês estão fazendo? Vai pra onde? Vai pra onde, aquele meme, né? Vai pra onde? E outra pergunta. Um negócio que não podia comer lá, bem no meio Não, isso sempre me incomodou. Tipo assim, não pensa num elefante rosa. Primeira coisa, elefante rosa. Não tem como. Ó, você pode Exato. comer o que você quiser aqui dessa geladeira. Só não come esse Ferrero Rocher que eu deixei aqui em cima, ó. Entreaberto. Dá pra você ver o chocolate. O Ferrero Rocher vai estar lá por semanas, né? Ninguém pega. Isso acontece muito com a minha mãe, cara. Ela compra um bagulho pra todo mundo. Aí todo mundo come parte deles. E ela deixa dela na geladeira. Aí eu falo, mano, não vou comer o bagulho. Aí dá 3 meses, tá lá ainda. Aí eu como, ela fala, você comeu o meu negócio, né? Eu falei, claro. Alguém tinha que comer. Pelo amor de Deus, o negócio tava ficando verde. É isso que aconteceu com o Adão, né? É isso que aconteceu, velho. O que mais? Vai até onde mesmo o próximo... Pode continuar indo que quando você chegar na onde acabou eu te falo. Não, fechou. Vai no que você sabe. Foram expulsos, falaram, vai embora. Exatamente. E aí eles saíram do paraíso. O paraíso aparentemente é um lugar na terra murado. Justo. Saiu andando pelo deserto eterno, né? Uhum. Procriaram, tiveram os fi. Você sabe o nome dos fi? Não faço ideia. Não? Eu sei que alguma hora vai chegar em Noé e alguma hora vai chegar em Caim e Abel. Ok, justo. Então você não sabe quem é primeiro, Caim ou Noé? Eu acho que Noé vem primeiro. Muito bom. Tô certo? Quando você lê, você fica sabendo. Pela risada, acho que não tô. Quando você lê, você fica sabendo. Acho que é porque tem algum descendente de Noé que é meio ruim, né? Um descendente de Noé que é ruim? Ou é alguém que entra na arca, não sei. De onde vem essa informação, pro Obsec? É do filme da Hermione? É do filme com o Russell Crowe. Ah, sim. Eu imaginei. É porque lá no filme tem o Ham. E ele foge de barquinho, num negócio desse. Não lembro, velho. Faz muito tempo. Inclusive, quando a gente chegar no dilúvio, a gente pode fazer um drops
assistir o filme e fazer um drops falando do filme. Não, perfeito, eu topo. Mas enfim, então beleza. Se chegou em Noé, então acabou, né? Porque o segundo episódio, o episódio 2, vai ser dilúvio. Então essas são suas expectativas. Muito bom saber que Supernatural te ensinou algumas coisas. Belas Maldições também, do Amazon Prime Video. Exato. Que inclusive saiu a segunda temporada recentemente, eu não assisti ainda. Também não assisti. Mas eu li o livro. E o livro só cobre a primeira temporada, então. Pra falar a verdade, eu não assisti nem a primeira. Só assisti uns trechos. Pô, é mó bom, mano. Eu tô ligado, Isso. mas é que minha mãe tava assistindo, eu vi uns pedaços. Mais um drops. Com certeza, pô. Mais um drops pra ver pra frente. Tem vários drops, né? Pode fazer drops de Lucifer. Vai ser brabo. Podemos meter uns negócios de série também. Nunca assisti também. Aí, mano. Tá, mão cheia. Fazer uma lista pra nós assistir bagulho e fazer drops. Vai ser da hora. Vai ser legal. Bom, então é isso. Ficamos então com as expectativas do jovem Eric pro texto. Deixo de tarefa de casa para ele ler então Gênesis 1 ao 5. Fique avisado que Gênesis 5 é uma... Gênesis 5 e Gênesis 10 são o que o pessoal chama de lista de gerações. Então é tipo assim, Eric, então, aos 37 anos, teve o filho Joãozinho. E aí morreu depois de 12 anos. Joãozinho teve o filho Pedrinho aos 29 anos e morreu 55 anos depois. E assim por diante. Então não tem muito interesse. É tipo pegar o livro do Martin, né, lá no final que tem a lista de todas as famílias, né? É basicamente isso. Porque quando estava sendo montada a Bíblia, de novo, vários autores, eles usam esse texto que a gente chama de lista de gerações, ou em inglês o pessoal chama de list of begetting, que em inglês é tipo assim, fulano, beget, ciclano, beget, deutrano, beget, não sei o que lá, que beget significa tipo, faz filho, basicamente, não tem uma tradução muito boa em português, né? Gerou, às vezes é traduzido. Mas ele usa isso para amarrar, né? Então a gente tem algumas histórias sobre Adão. Aí a gente quer ir para falar a história sobre Noé, então ele fala, Adão foi pai de fulano, que foi pai de ciclano, que foi pai de beltrano, que foi pai de beltrano, que foi pai de Noé. E aí ele começa a falar de Noé. Então essas listas de gerações são para amarrar essas histórias. Então Gênesis 5 e Gênesis 10 são essas histórias. Então eu te perdoo. Aliás, Gênesis 10 não, porque Gênesis 10 a gente vai falar bastante lá no episódio 3 e vai ser interessante para explicar o que significa cada um dos nomes. Mas Gênesis não carece muito de ler, dá uma olhada por cima. Mas tarefa de casa para você e para quem quiser acompanhar a gente no pod é Gênesis 1 ao 4. E aí a gente discute isso no próximo episódio. Então ficamos por aqui. Vamos fazer nosso dever de casa para começar o próximo episódio já falando da criação do mundo, do Gênesis. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a gente, conhecer mais a fundo esse projeto, acesse o link aí na descrição, que vai estar lá nossas redes sociais. Pode seguir a gente, mandar uma mensagem, quem sabe a gente até falar aqui, né? E falou, um abraço.